Aqui no Alfredo Jaconi, o Internacional conquistou um ponto diante do Juventude, porém saiu sob protestos de campo por parte do torcedor colorado. Nesse vídeo a gente traz os bastidores do vestiário do Internacional. Emiliano Dias e Ramon Dias, os técnicos do Internacional, falaram sobre a importância da primeira etapa e a evolução da equipe no primeiro tempo aqui contra o Juventude em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Também falaram da queda de rendimento no segundo tempo, a possibilidade de reforços para o próximo jogo contra o Corinthians no estádio Beira-Rio e uma análise importante da partida. Alan Patrick basicamente deu uma direta para o técnico Roger Machado e o trabalho que era ruim e que vinha sendo implementado nestes últimos dias no estádio Beira-Rio. A gente traz todos os bastidores do vestiário do Inter depois do empate contra o Juventude nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. É a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Mas lembrando, site proibido para menores de 18 anos é para brincar na manha com responsabilidade. Se tu não tem registro, primeiro comentário fixado desse vídeo, tu encontra o meu link, te registra lá e vai dar uma brincada, tá certo? Bom, falo aqui ainda do Alfredo Jaconi na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, onde o Inter empatou com o Juventude em 1-1. Um ponto que, para muitos no bastidor e no vestiário do Inter, foi considerado como importante. Mas agora são 2 jogos dentro de casa e o Inter vai precisar fazer as vitórias, melhor dizendo, contra Corinthians e Botafogo, porque deu uma aproximada da zona de rebaixamento. Não tem possibilidade do Inter entrar na próxima rodada. O primeiro time dentro do Z4 é o Juventude, que tem 22 pontos. O Inter tem 28 com esse empate. O Santos tem 26, é o 16º. Pode chegar a 29 pontos nessa rodada, joga contra o Bragantino amanhã fora de casa, pode ultrapassar o Inter e aí o Inter ficaria como o último time fora da zona de rebaixamento, tá? Então tem que torcer amanhã para o Santos empatar ou perder para o Bragantino fora de casa, tá? Não tem como o Inter entrar, como eu disse, na próxima rodada, porque o Juventude pode chegar só a 25 e o Inter tem 28, mas se o Inter perder para o Botafogo, não tem madeira para bater aqui, mas entendam que eu bati na madeira. Se o Inter perder para o Botafogo, para o Corinthians, meio de semana em casa, pode chegar contra o Botafogo no próximo final de semana, semana que vem no estádio Beira-Rio, com possibilidade de entrar no Z4. Então, assim, por mais que o ponto seja comemorado na estreia do Ramon Dias, a gente sabe que a situação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro não é das melhores, tá? Após a partida, vale a gente colocar aqui que o torcedor do Inter, que esteve aqui em bom número, pouco mais de 1.000 torcedores estiveram no setor visitante do Alfredo Jaconi, protestaram bastante, principalmente contra o grupo de jogadores e contra o presidente Alessandro Barcelos, tá? Gritos de time sem vergonha, e Barcelos pede demissão, enfim, protestos fortes do torcedor do Inter aqui no Alfredo Jaconi depois desse empate 1-1. Inclusive, a análise do jogo é o último vídeo aqui no canal. Depois que terminar esse conteúdo dos bastidores, vocês assistam o último conteúdo que a gente fez uma análise da partida contra o Juventude, tá? Depois do jogo, Ramon Dias, técnico do Inter, e o seu auxiliar, filho, também treinador, Emiliano Dias, melhor dizendo, concederam entrevista coletiva. Nessa entrevista foi destacado que eles só tiveram 2 treinos para comandar a equipe, eles mesmos fizeram questão de ressaltar isso, tentaram a melhor alternativa jogando naquele 4-3-1-2 que eles fizeram e que norteou seus últimos trabalhos, principalmente no Corinthians aqui no futebol brasileiro. Eles destacaram que, além do pouco tempo para trabalhar, tiveram 6 jogadores considerados titulares fora da partida, então a queda de rendimento do primeiro para o segundo tempo foi considerada normal pelo técnico do Inter, Ramon Dias, e pelo seu auxiliar e filho, Emiliano Dias, tá? Eles disseram que gostaram muito do que viram na primeira etapa, aqui no Alfredo Jaconi, que a equipe teve intensidade, brigou por cada bola, fez o gol, mas acabou ali numa desatenção tomando o gol de empate do Juventude na segunda etapa e que a queda de rendimento foi, pelo que eles disseram, normal, tá? Eles falaram sobre os motivos um pouco dessa queda de intensidade e de rendimento na segunda etapa, atribuíram a questões físicas também, que a equipe sentiu o desgaste por ser um sistema novo sendo implementado, o tempo curto para trabalhar a equipe, então foi um segundo tempo de desgaste natural na visão
do treinador Ramon Dias e do seu auxiliar, o Emiliano Dias, tá? Eles disseram que o segundo tempo também faltou um pouquinho, não só da parte física, mas também do Inter conseguir botar a bola no chão e criar oportunidades. Eles falaram sobre o sistema defensivo, que hoje mais uma vez foi vazado, que não é só o sistema defensivo que tem que ser bem olhado, tá? Eles foram questionados em 2 oportunidades pelo Gustavo Berton da ESPN e pelo Lucas Colar do Voz do Gigante sobre qual é o ponto de maior atenção nesse momento para a comissão técnica. Eles disseram que são todos, que o ataque começa na defesa e a defesa sempre começa no ataque. Então tem que olhar para diversos pontos para tentar as correções e conseguir um novo rumo para a equipe na temporada, tá? Eles falaram também sobre o retorno desses reforços, o retorno desses jogadores como considerados reforços para o jogo contra o Corinthians. Eles não especificaram quais jogadores vão voltar, mas vale lembrar, Bernabei, Aguirre e Juninho voltam de suspensão, já são 3 nomes aí. Tem o Rocher que teve um trauma no pé, vai ser dúvida, vai passar a ser reavaliado para quem sabe voltar contra o Corinthians no meio de semana no Beira-Rio. Tem o Alan Rodrigues, que é uma lesão grau 2 de posterior, esse está descartado voltar agora, né? Vai levar ainda um mês e meio para o Alan Rodrigues voltar aos gramados com a camiseta do Internacional. Tem o Thiago Maia, que teve uma lombalgia, já tinha ficado fora do Grenal, ficou fora hoje de novo, pode quem sabe ser reavaliado e voltar na quarta. E ainda o Richard, que é reserva, mas pode ser um reforço também importante para o Ramon Dias ter no banco de reservas. Eles falaram também sobre a opção de botar o Oscar Romero como titular nessa trinca de volantes do Inter aqui na Serra Gaúcha. Eles falaram que já trabalharam com o Oscar Romero, que sabem a qualidade que ele tem e o que ele poderia dar à equipe. E que vai depender do Oscar e de todo jogador que quer entrar no time titular acontecer isso. Vai depender só do trabalho deles no dia a dia para que eles tenham oportunidades. E eles citaram que o Oscar fez um grande primeiro tempo, tá? Eles elogiaram muito o Oscar Romero e eu vejo sim como uma grande possibilidade o Romero sendo mantido no time titular para o jogo contra o Corinthians na quarta-feira, tá? Depois do jogo, outros jogadores falaram. Gabriel Mercado, que disse que já trabalhou com o Ramon, né, no River Plate lá em 2012 a 2014, que conhece muito bem a comissão dele, conhece o Emiliano, o Ramon, todo mundo que trabalha com ele nesse ambiente agora aqui no Internacional, sabe como eles trabalham, que eles são muito dedicados e profissionais e que, de fato, o pouco tempo também fez diferença para que talvez hoje o Inter não tivesse jogado melhor, como muita gente já esperava na estreia do Ramon Dias. Ele disse que foi um empate justo pelo que foi o jogo, o Gabriel Mercado, e que sabe o tamanho da camiseta que ele representa, que ele já está aqui há bastante tempo e que tem que buscar sempre atingir os objetivos. Sobre o vestiário do Inter, ele como uma das lideranças da história recente do Inter, ele disse que ele não viu o grupo desanimado nessas últimas semanas, ainda quando o trabalho era do Roger Machado, mas que a equipe sente as derrotas e que o que pode acontecer é que quando você perde, tem uma autoestima menor. Mas ele disse que não é que o grupo se desanimou, e sim que a autoestima deu uma caída por conta dos resultados negativos recentemente. O Oscar Romero, que teve essa grande oportunidade, também falou aqui no Alfredo Jaconi. Ele disse que, obviamente, ele se prepara para ter oportunidades e que ele tem que dar o melhor no dia a dia para ganhar também essas oportunidades e que foi isso que ele fez, que ele estava se preparando e que essa oportunidade acabou vindo. Sobre a posição de jogar nessa trinca de volantes, às vezes um pouco mais para a esquerda, para a direita, ele disse que já jogou dessa forma com o Ramon Dias na seleção paraguaia e também no Boca Juniors recentemente, antes de ir para o Botafogo e depois vir aqui para o Internacional, então não é uma novidade para ele. E teve também uma fala do Alan Patrick, que está repercutindo muito, que foi para a TV, para a RBS, para o Premiere, aliás, e Sport TV, no intervalo do jogo, quando o Inter estava ganhando por 1-0 do Juventude. O Inter vai para o intervalo ganhando de 1-0, e ele disse, com a ideia do novo treinador, conseguimos estar bem postados defensivamente. Deixando meio que claro que com as ideias do Roger o Inter não estava conseguindo se postar bem defensivamente. Claro, isso foi no intervalo. Depois o Inter teve dificuldades no segundo tempo. Mas é uma indireta bem direta do Alan Patrick que as coisas não estavam acontecendo no trabalho do Roger e por conta disso o Inter não estava conseguindo se postar bem defensivamente na partida, nas últimas partidas, e conseguiu fazer isso no primeiro tempo aqui no Alfredo Jaconi. Bom, o vestiário do Internacional
até pelos jogadores terem falado, geralmente quando o momento é ruim eles não falam. Hoje o Alan Patrick falou, o Oscar Romero, antes o Bruno Henrique, o Mercado, teve as coletivas do Ramon Dias e do Emiliano. Me parece que o Inter comemorou muito mais do que lamentou o empate contra o Juventude, por mais que o Juventude seja um time hoje da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Foi um ponto, na visão do Inter, na ótica do Inter, conquistado aqui na Serra Gaúcha. Então o vestiário esteve num clima de certa forma bom. O Inter já volta para Porto Alegre, se reapresenta às 11 horas da manhã agora deste domingo e começa a pensar no Corinthians quarta e depois no Botafogo final de semana. 2 jogos em casa que o Inter precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui, tá certo? Beijão, um abraço e até a próxima.